Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa desta semana, além de marcar a volta com programas inéditos, é especial. Vamos conversar sobre Harry Potter, os livros, os filmes e também a volta a esse universo mágico criado por J.K. Rowling com o novo filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Aqui ao meu lado, meu filho, Philip. E aí, Olá, tudo bom? tudo certo? E você? Então, eu lembro que você e seus irmãos começaram lendo os livros antes dos filmes, obviamente os livros chegaram. O que você lembra desse período? Cerca de quase 20 anos já agora, É, né? uns 17, 16, 17 é, anos, quando os, você leu o primeiro livro. isso. Bom, na época foi a primeira edição que saiu pela editora Rocco. Como eu era o caçula, eu fui o terceiro a ler o livro. Mas eu gostei bastante, me encantei pela história. Você sempre incentivou a leitura na nossa infância, então. Mas era muito legal ter essa criança descobrindo esse universo mágico que ele fazia parte dele, e não só como fazia parte, como ele era importante mesmo sem saber. Então, Você tinha mais ou menos a idade do Harry é, Potter quando você leu o primeiro livro, era não um é? pouquinho mais velho, Mas não. questão de 2, 3 anos, mas a idade era bem próxima. Eu tinha, acho que não, pior que não, eu tinha, quando saiu no Brasil eu tinha a idade que o Harry tinha, Sim, 10 anos. É que eu tava pensando quando ele foi saiu no lançado. cinema, né? Não, também, mas quando saiu, né, na Inglaterra, que foi 97. Então, mas ainda assim, 97 eu era daí até mais novo, mas Qual foi isso. a sua sensação de ler uma história, uma aventura mágica com um herói tendo a sua idade? Houve uma identificação por conta disso? Como é que você lembra disso? Ah, teve, acho que é comum, assim, até eu sempre gostei mais dessas histórias é, de jovens com a minha idade, provavelmente por isso, por conseguir me identificar e, né, relacionar a como eles se sentiriam, ou então até mesmo desejando ter essa aventura também. Então é mais fácil quando a idade é próxima. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante no Harry Potter, ao longo dos 7 livros que foram publicados, era que cada livro representava um ano na Sim. vida, não só do Harry Potter, mas de todos os colegas dele, as pessoas com quem ele convivia na escola, e coincidia de uma certa maneira com a idade dos seus leitores. É Isso. como se as personagens Sim. envelhecessem junto com o público leitor. Isso. Você teve essa sensação também? Sim, porque no primeiro livro o Harry tem 10 anos e completa 11, que é quando ele descobre, né, que ele é um bruxo. E o último livro ele já tá com 17 anos, na maioridade bruxa, e daí após não, isso eu fui dar o salto apenas para mostrar que tudo ficou bem, mas é bem legal isso, crescer junto. E daí até tem várias brincadeiras hoje em dia mostrando que quando foi lançado o primeiro filme do Harry Potter, as criancinhas correndo para os cinemas, e agora já mesmo crescidos com seus 20 e tantos anos, indo assistir o novo filme Animais Fantásticos Onde Habitam, que mesmo assim já crescer adultos ainda tem essa paixão pelo universo criado. E qual foi a sua reação, você tendo já lido o primeiro, acho que o segundo e o terceiro livros, quando saiu o primeiro filme? Como foi ver aquele universo que você tinha conhecido pelos livros,
vendo tudo aquilo no cinema, em um filme, o que é que você percebeu de fiel ou de diferente? De que maneira você reagiu ao filme depois de O- ter lido os livros? os dois primeiros filmes, eles são, acho que, uns mais fiéis, só que não são os melhores filmes. Até o primeiro acaba sendo um pouco mais chatinho, porque não tem muito ritmo, ele é um pouco meio parado, arrastado. Não sei se por tentar ser o mais fiel possível, mas ou seria a questão mesmo do diretor, mas aí a partir do terceiro que os filmes melhoraram na qualidade de filmes e também os atores melhoraram na atuação, que né, eram crianças os principais. E claro, tem as diferenças, algumas coisas acabam não sendo colocadas no filme, mas eu sempre consegui aceitar que eles não são, né, idênticos, é uma adaptação. Então, apesar de não ter tudo que a gente gostaria de ter e algumas coisas serem interpretadas de outra maneira, eu gosto bastante. Eu acho que eles funcionaram muito bem e eu estou bem animado com os próximos filmes. E o que é que você achou da decisão de transformar o sétimo livro em dois filmes? Você acha que funcionou bem, que ficou legal, ou foi apenas uma decisão para ganhar mais dinheiro? Olha, pode ter sido por questão de ganhar dinheiro, mas eles ficaram muito bem divididos. Na hora que, quando anunciaram que seriam dois filmes, eu já imaginei que o momento que iriam dividir o livro seria o que acabou sendo. Que não sei se teria problema falar se isso é considerado um spoiler, mas que é com a morte de um personagem. Você só não dizer de É, quem, pronto. onde um personagem bem querido. Então eu imaginei, bom, acho que ali seria meio que a metade do livro, talvez um pouquinho depois, só que seria um bom ponto assim, porque tem que ter um final com um clímax assim e Um gancho um gancho para atrair para para continuação. continuação. Ah, mas eu não. E como fã, quanto mais, melhor, eu penso assim, sem exagerar, obviamente. E a escalação do elenco, você acha que veio ao encontro daquilo que você imaginava lendo os livros? O Daniel Radcliffe, a Emma Watson, Watson. Rupert Grint. Bom, eles eram desconhecidos, assim, acho que eles já tinham feito alguma coisinha ou outra, não sei se mais pra TV, no próprio Reino Unido, mas eu gostei bastante, assim, algumas coisas que incomodam às vezes um pouco é a questão da cor dos olhos, que no livro o Harry Potter tem olhos verdes, isso é muito mencionado, até porque são os olhos da mãe dele, da Lilia, e o ator tem olhos azuis. E daí tudo bem se fosse quisessem manter a ideia dos olhos azuis. Só que são detalhes que pra história é, Agora não tem, interfere muito, mas ainda assim. agora tem essa polêmica por conta da peça teatral que mostra a Hermione Né? negra. E isso em nenhum momento é citado nos É, livros, não não. é? No livros a Hermione é mencionada como sendo muito inteligente, a questão do cabelo ser meio crespo, assim, cacheado, mas nunca assim fala que ela é necessariamente branca e eu não tenho nenhum problema, tipo, eu penso que tem que ser uma atriz competente e que faça um bom trabalho. Então, só acho que a implicação das pessoas, né? Tipo, ah, não, a Hermione, como ela foi interpretada por uma atriz branca nos filmes, tem que ser uma atriz branca também na peça, mas. Eu li apenas até o terceiro livro, O Prisioneiro de Azkaban, mas vi todos os filmes. De todos os filmes, o que eu gostei mais é o terceiro, O Prisioneiro de Azkaban. Para mim é o meu favorito dos 8 que foram feitos. Os dois primeiros eu acho os dois mais fracos. Realmente são. Concordo com você nesse ponto, justamente por serem literais demais em relação ao material do livro, me deu a impressão de ser um livro ilustrado. Não tem muito de cinema nesses filmes, mas tem muito do que está no livro. Eles são efetivamente fiéis, bastante fiéis ao material que está no livro, mas cinematograficamente eles não funcionam tão bem. A partir do terceiro filme, talvez até porque a autora deu um pouco mais de liberdade e também pelo fato
de o diretor Alfonso Cuarón ser muito melhor diretor do que o Chris Columbus, o filme ficou muito melhor. E eu creio que no livro, apesar de ter lido só até o terceiro, eu lembro que no terceiro livro começa a aparecer, a acontecer algumas transformações no comportamento dos alunos na escola, o fato de eles estarem num determinado momento assim de ebulição hormonal, isso provoca algumas mudanças de comportamento que o Cuarón soube explorar muito bem no filme. Então, na sua opinião, qual seria o ranking dos filmes? O que você achou melhor, até os mais fracos? Realmente, o terceiro filme é muito legal como filme, mas ele incomoda um pouco por não ter algumas informações que eu considero importantes, como, por exemplo, os autores do Mapa do Maroto, que quem leu o livro sabe que foi o pai do Harry, né, o James, ou Tiago, aqui na tradução brasileira, o Sirius, o Remus, no Lupin, e o Pedro Pettigrew. E pra mim isso seria resolvido em uma questão de 2 minutos no máximo no filme, e não colocam isso, e também o final eu achei um pouquinho bobo até, ele voando na vassoura, assim. Mas, no geral, o filme é muito legal, mas eu acho que dos filmes, um dos que eu mais gosto, assim como o livro, acaba sendo o Ordem da Fênix. O sexto livro, apesar dele... Bom, tem, claro, algo muito grande, ele prepara bem o terreno para a conclusão, né, o desfecho dos últimos livros. Coincidentemente, eu não acho que os últimos 4 filmes do Harry Potter são os que eu mais gosto. Os 4 dirigidos pelo David Yates. É isso, que dirigiu também agora o Animais Fantásticos de Habitam, e também vai dirigir a continuação. Não tenho certeza se ele já está confirmado como diretor dos 5 filmes, mas acredito que pelo menos dos 3 primeiros. E quanto aos livros, eu gostei muito do quinto livro também, e do quarto, que tem o Torneio Tribruxo, muito legal. E o último, que é o que fecha essa história, então acho que ela encerrou bem, assim, esses 7 livros, né? Então, e agora, algum tempo depois de ter terminado a saga do Harry Potter, há uma Quase 10 volta, anos. quase 10 anos, né? Há uma volta a esse universo através dessa nova série. Foi revelado recentemente que serão 5 filmes, Isso. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Na verdade, esse livro faz parte da grade curricular dos alunos de Hogwarts, né? Isso. A personagem do Newt Scamander, que é o autor desse livro, é o personagem principal dessa nova série de filmes. Pelo menos nesse primeiro filme. Isso. Então, o que é que você sentiu ao ver eles utilizarem esse livro que é citado nas aulas, que tem até um livreto bem pequenininho que chegou a ser lançado com toda a relação desses animais? Como você reagiu a esse novo filme? Bom, quando ele foi anunciado, foi até um tanto assim estranho, tipo, um filme sobre a criação desse livro, que é um guia para alunos e para bruxos de todas as idades sobre as criaturas mágicas. Aí, inicialmente seriam 3 filmes, o que já era bastante. Depois a própria J.K., acho que ela tweetou, ela anunciou que seriam 5, mas eu pensei, bom, se ela tá envolvida, se ela própria O roteiro é o dela. roteiro é dela, então eu não fiquei tão preocupado, porque eu acredito nela, gosto muito dos livros, da escrita dela, então eu fiquei animado. E como o universo que ela criou é tão rico, tão incrível, então, e mágico, né, fazendo esse trocadilho, eu achei muito legal. E a oportunidade de explorar histórias antes mesmo do Harry, né? Essa história do primeiro filme ela acontece aproximadamente 70 anos antes do Harry nascer, não é isso? Dele nascer seria 54, 55, mas uns 70 anos uns 65 anos antes dos eventos dos livros dos que a gente eventos já dos conhece. livros, isso.
de 65 a 75, né? Porque o Harry, de acordo com os cálculos, mas como foi revelado, ele teria nascido em 1980. Logo, o primeiro livro, que é quando ele completa 11 anos, seria em 91. Então a história dos 7 livros se passa de 91 até 98, mais ou menos. Então, 97, 98. Então, o primeiro filme se passa em 1926. E nos Estados Unidos, não na Inglaterra. Isso, nos Estados Unidos. Apesar do Newt ser um ex-aluno de Hogwarts e tem a menção ao Dumbledore, que deve também aparecer nos próximos filmes, ele se concentra, né, bem à parte disso, né, só acho que do universo que a gente conhece, que é mencionado, tem Hogwarts, Dumbledore e o Newt em si. Então dá para prever, por conta desse primeiro filme, que nos próximos alguns personagens, alguns professores mais velhos Sim. de Hogwarts que apareceram nos filmes e nos livros do Harry Potter talvez tenham as suas versões mais jovens, né, atuando ou participando dessas histórias. O Dumbledore com certeza, e algo bacana, ainda não foi definido um ator que vai para vivê-lo mais jovem. Muita gente na internet tem pedido para que seja o ator Jared Harris, que o seu filho do Richard Harris. Isso, que fez. Mas eu acho que ele já estaria um pouco velho para fazer o papel do Dumbledore novo. Mas o Dumbledore nessa época, ele tava com uns 45 para 50 anos, então, poderia ser. Bateria. E o Richard Harris fez o Dumbledore nos 2 primeiros filmes. Só para situar, porque, né, do terceiro ao 8º filme foi pelo ator Michael Gambon. Então, estou bem animado. Eu gostei bastante do filme. Ele não é tão assim. Não tem uma pegada tão infantil, porque os personagens já são jovens, assim, adultos, dos seus 20 e tantos para 30 anos. Então, mas é legal. Não que não seja indicado para crianças, né? Crianças assim ainda podem se divertir. Tem vários animais e criaturas que são divertidas e que foram muito legais de se ver. O que eu achei interessante é que a sensação que eu tive é como estar voltando para casa, revendo velhos amigos, apesar de eles efetivamente não aparecerem, mas todo aquele clima, aquela ambientação, aquela magia que os filmes mostraram, você ver de novo nesse Animais Fantásticos. E ele funciona também, eu acredito, para quem nunca leu Harry Potter na vida ou nunca viu nenhum dos filmes. Ele pode funcionar também como um filme de introdução. E claro, quem gostar, e isso se reflete nas bilheterias, a bilheteria tem sido muito boa no mundo todo. Quem eventualmente ver o Animais Fantásticos e não tiver assistido nada de Harry Potter, seguramente vai ter interesse em conhecer esse universo. Eu concordo que, como ele se passa tanto tempo antes do Harry, dos livros, da história do Harry Potter, você não tem essa necessidade de ter esse conhecimento prévio. Se você tiver, é legal porque você consegue pegar alguns detalhes, né, os chamados easter eggs, algumas menções, tipo, quando falam do próprio Dumbledore, então alguns feitiços que são utilizados, né, o Alohomora, que é para abrir as portas, entre outros. Então, e alguns próprios animais que tem no próprio livro que foi lançado. O livro é mais um guia, né? Tem a relação de todos os animais, relatando a cor, o tamanho, as habilidades, as características. Uhum. E o divertido é que ele foi publicado como livro mesmo, e a própria J.K. Rowling, ela escreveu, só que ela lançou com o pseudônimo do bruxo que teria escrito, que foi o Newt Scamander. Então, e o legal é que nessas versões que foram publicadas, é como se o livro fosse utilizado pelos alunos de Hogwarts, é como se fosse o livro da biblioteca de Hogwarts, então tem anotações dos próprios personagens, tem desenhinhos, tem discussões entre a Hermione e o Rony e o próprio Harry, tem observações no livro como se a gente estivesse pegando o exemplar que eles usaram no livro. Então é bem divertido isso. Então, para encerrar a nossa conversa, a previsão é de 5 filmes, já saiu o primeiro, tem mais 4, que dá para prever pelo menos filmes desse universo pelos próximos 6 ou 8 anos. Isso. Aí coincidiria, considerando daqui a 8 anos,
e o final da saga do Harry Potter no cinema, do 8º filme, algo próximo, algo entre 15 e 20 anos de diferença. O que coincidiria, em termos cronológicos, com o tempo em que se passa esse novo livro que saiu agora há pouco, que é inspirado na peça de teatro que mostra o Harry mais velho. Você acha que vão fazer um filme depois disso, com os atores mais velhos voltando aos seus papéis? Coincide na idade que os atores vão ter e os personagens têm, mas que o 8º livro, como eles têm chamado, que é a peça, A Criança Amaldiçoada, a história em si se passa nos anos de hoje, 2016, só que, como disse, o Harry nasceu em 80, então nos livros ele tá com 36, 37 anos. Que é mais ou menos a idade que o Daniel Radcliffe vai ter daqui a uns 8 anos, mais ou menos. Hoje o Daniel Radcliffe tá com 27, que é a mesma idade que eu tenho. Então daqui a uns 8 anos ele vai estar com 35, que sim, daria. Pela idade daria certo. Só que depois de ter lido o livro da peça, eu espero que não façam, porque eu sinceramente me senti bem decepcionado com a história. Ela tá muito mais pra uma fanfic, que é uma história feita por fãs. Mas quem sabe eles corrijam isso no filme, né? Eu adoraria ver um novo filme de Harry Potter, mas se for feito pela J.K. Rowling, e ela não precisaria, de hipótese alguma, respeitar o que foi feito na peça. Eu consigo aceitar que isso foi uma peça, é teatro, é outra mídia. Agora, se quiserem fazer no cinema uma nova história do Harry Potter, eu gostaria muito que fossem os próprios atores, o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint e a Emma Watson, mas tem que esperar pra ver. Antes eu tinha pensado mesmo nisso. 5 filmes vai dar certinho tempo para que os atores envelheçam para ter a idade necessária para eles atuarem nessa nova história da peça. Só que após ter lido, eu já pensei um pouco melhor e não, eu fiquei bem assim decepcionado. Pode ser que como peça ela funcione melhor, porque o livro é o roteiro basicamente, são as falas. Então não tem aquela ambientação e todo o desenvolvimento que tem nos livros do Harry Potter e tudo mais. Mas a história ficou bem aqui do esperado. Então, se tiver, eu espero que faça algo legal, mas também eu já não tô com tanta vontade de vê-la no cinema. Obrigado, Felipe, pela conversa. E você, qual foi o livro favorito seu do Harry Potter e qual foi o filme que você mais gostou dessa saga? E aí fica a pergunta final: você gostou de Animais Fantásticos? Até o próximo Cinemarden.